Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Crotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. Olá, boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar Santa Casa e você, que na edição de hoje recebe a médica proctologista, doutora Kátia Guenaga. Boa noite, doutora Kátia. Doutora, boa noite. A senhora já é da casa. Feliz 2018 aqui no nosso programa. Obrigada, Guto. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Sempre muito agradável estar aqui no seu programa. A gente que agradece mais uma vez a sua presença. Doutora Kátia, é uma doença que preocupa muito, mas que é pouco discutida, digamos assim, na grande mídia, tem pouco espaço, mas que é uma doença que preocupa muito. E eu queria tratar especificamente nesse primeiro bloco dessa doença com a senhora. O câncer coloretal. O que é essa doença e o que a gente pode fazer para evitar essa doença? Eu sei que a prevenção é o melhor caminho. Eu queria que a senhora explicasse primeiro o que é a doença e como que a gente faz para se prevenir. O câncer coloretal hoje tem uma incidência muito alta, né, na população nacional. A estatística do Instituto Nacional do Câncer mostra que vem aumentando bastante. Acredita-se que a alimentação, né, as toxinas, a questão da grande quantidade de carne vermelha, isso pode influenciar a falta de fibra na alimentação, isso tem uma influência muito grande no aparecimento da doença nas pessoas com mais de 50 anos. As pessoas com menos de 50 anos, elas são consideradas como uma herança familiar. Então, um histórico dos pais ou irmãos, ou avós, mas os avós, tem que ter 2 avós na família para se considerar como hereditário. Após os 50 anos, todos nós passamos a ser um grupo de médio risco para o câncer coloretal. E aí indica-se que faça um exame para prevenção. O câncer coloretal, apesar de estar aumentando a sua incidência, é um dos cânceres que tem uma condição de tratamento muito boa. Os pólipos, que são os que dão início ao câncer, uma degeneração da parede do cólon, da mucosa do cólon, esses pólipos eles aparecem, após os 50 anos a incidência aumenta, e a colonoscopia, que é o exame padrão ouro, que a gente chama na medicina, é o exame que nos evidencia o pólipo, a gente consegue identificá-los e já consegue tratar. Quando fazemos esse diagnóstico precoce, quando o pólipo é pequeno, eles são passíveis de ressecção durante o exame de colonoscopia. Sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Isso, antes da intervenção cirúrgica, né? A senhora tocou num assunto aí que eu acho que é importante a gente abordar. A partir dos 50 anos. Significa que a gente, quando tem 20, 30, já tem que começar a olhar a questão da alimentação com um pouco mais de seriedade, porque é cumulativo ao chegar aos 50 anos, não é que a partir dos 50 anos essa questão alimentar vai começar a influir. Isso mesmo. O ideal é atividade física, alimentação. Hoje a gente sabe, assim, nós estamos muito sedentários, né? Se você pegar as fotos antigas, você vai ver que as pessoas eram magras, porque tinha que levantar para desligar e ligar a televisão, mudar o canal, andava-se mais, não se tinha tanta, né, não se ficava tão parado. E esse sedentarismo, ele influencia de forma negativa em tudo no corpo humano, né? Inclusive aumenta a incidência da formação do aparecimento dos pólipos e do câncer coloretal. O corpo humano foi feito para se movimentar, né? Justamente. E você falou de ligar e desligar a televisão, até o telefone hoje, né, que a gente tinha que levantar para atender ou para ligar, hoje você no celular, sentadinho ali, faz tudo. Sim. Cuidado com a alimentação e
prática de esportes. É, Essa é a receita, digamos assim, para a prevenção. Hoje, em qualquer especialidade médica que você visite numa consulta, ele vai te pedir isso, né? Uma alimentação saudável, fibra, né? Hoje a gente sabe que as fibras elas têm um poder muito eficiente para que ajude o funcionamento do intestino, o líquido. E eu sempre procuro orientar os pacientes que para o cólon, para uma hidratação do cólon, a melhor distribuição do líquido durante o dia são 4 copos de 250 ml pela manhã. Não é chegar lá e tomar 2 copos de uma vez, 3 copos de uma vez, não. Distribuir ao longo da manhã os 4 copos, mais 4 copos ao longo da tarde e mais 4 copos ao longo da noite, até se deitar. Que pode ser água, pode ser um suco, pode ser um chá, né? Isso facilita muito a hidratação do intestino e ajuda na evacuação. Menos refrigerante. Menos o refrigerante, porque isso é calórico, aumenta a formação dos gases, né? Que também tem alguma influência, essa questão dos gases também tem alguma influência nessa questão de quem já tem uma predisposição? Não, nem tanto. Os gases às vezes só chamam atenção na questão da dor, né? Da distensão, porque distende o abdômen e dor. O câncer coloretal, ele é bastante insidioso, né? Quando ele vai ter algum sintoma, quando o paciente tem um sintoma como sangramento, alteração do hábito intestinal, tinha uma evacuação boa, passa a ter diarreia ou passa a ter constipação, quando ele tem a dor abdominal, esse tumor ele já está avançado. Constipação, para o nosso público entender, é aquela Isso, prisão de ventre, a dificuldade para evacuar. Voltando um pouquinho. Explica para os nossos telespectadores fibras. Quais os alimentos que contêm fibras? As frutas, né? As frutas, a maioria delas, mamão, manga, melancia, laranja, a tangerina. A gente sempre orienta o paciente que pode consumir aquela fruta da época porque é a menos cara, né? As verduras, de uma forma geral, as verduras, a couve-flor, o repolho, o brócolis, o alface, né? E as fibras que a gente fala que são as outras fibras, que são os farelos, né? Os pães integrais, a aveia. A aveia é muito bom, né? A aveia tem um custo muito baixo e 2 a 4 colheres de sopa de aveia por dia tem um benefício muito grande, muito bom na dieta. A pessoa pode comer essa aveia pura ou pode misturar com algum outro alimento? Pode misturar com um alimento de sua preferência, porque ela não tem gosto. Por exemplo, pela manhã, tomar no café da manhã um iogurte junto com aveia. Pode? Isso, perfeito. Essa combinação é muito boa. Permitida? É permitida. Se o paciente não tem intolerância à lactose, né, não tem nenhuma restrição ao leite, a aveia com iogurte é o Romeu e Julieta. É o feijão com arroz. Isso, na nossa tradição. Essa outra questão da intolerância. Existe alguma relação com a doença do colo retal, essa questão da intolerância à lactose, a fibras, a glúten? Existe alguma relação ou não? Não existe. Não se tem nada comprovado de que as pessoas que têm intolerância à lactose ou ao glúten ou à frutose, que é uma coisa que é muito comum hoje também, não tem relação de que vai ter mais chance de ter câncer coloretal. Não se tem nada descrito na literatura. Agora, avançando na questão dos sintomas. Você citou o sangramento. Esse sangramento, ele para a pessoa ter... Porque é relativamente comum a pessoa ao evacuar, eventualmente ter algum sangramento, às vezes as fezes estão um pouco endurecidas, existe aquela dificuldade. Isso. Existe uma frequência desse sangramento? Ou esse sangramento ele é esporádico? Como que a pessoa pode observar? Porque eu gostaria até que a senhora explicasse, e é importante, observar as fezes, consistência, cor... Isso, o ideal, eu sempre falo com os pacientes que observem as fezes antes de dar a descarga, né? Se tem algum sangramento, alguma coloração diferente, né? A coloração, muitas vezes, ela está relacionada com o que se alimentou. Com o tipo de alimento. Né? Durante o dia. Né? Mas o sangue, ele é bem específico. Pode ser uma doença orificial, que a gente chama, uma hemorroida, uma fissura anal. Pode ser, às vezes o sangramento que é da parte mais externa, a parte mais baixa, né, do trato digestório. Mas também ele pode significar um sangramento de um tumor,
né, de um câncer já que está mais avançado. É que para ter o sangramento visível, o câncer já tem que estar mais avançado. E esse sangue, ele é frequente? Às vezes não. Por quê? Quando o paciente tem um tumor, e para sangrar, normalmente esse tumor ele está ou no sigmoide ou no reto, que são as porções mais longe, mais próximas do ânus. Para ter esse sangramento, ele ocorre quando as fezes passam ali pelo cólon, o tumor está ali quase que obstruindo, né? Ele está entre a passagem, no canal da passagem das fezes, e aí ele pode provocar o sangramento. Ou, quando esse tumor tem um crescimento mais rápido, ele entra numa necrose, ele entra num sofrimento vascular ali, e às vezes pode ter o sangramento também. Porque é uma área muito vascularizada. É uma área bastante vascularizada. Esse canal final. Isso. Existe, junto com o sangramento, dor, algum incômodo que, associado ao sangramento, a pessoa possa desconfiar, perceber alguma coisa? Então, para ter a dor, o tumor tem que estar mais avançado. Né? Por quê? A dor vai significar que as fezes têm dificuldade de passar por onde está o tumor. Então, isso significa que esse tumor está fechando o intestino. Né? E aí isso dá dor, dá o desconforto, muitas vezes uma dor em cólica, mas aí já é um tumor mais avançado. E essas fezes, elas vão vir mais escurecidas por conta dessa mistura com o sangue? Pode vir, sim. Quando os tumores são na parte mais alta, no lado direito do intestino, que é a parte que a gente fala que é a parte mais proximal, mais alta, mais próximo do estômago, né? Quando o tumor é nessa localização, o sangramento tende a ser escuro, sai um sangue escuro nas fezes, porque já deu tempo das bactérias digerirem esse sangue. Então ele vai sair mais escuro e muitas vezes passa desapercebido nas fezes. Quando o sangue sai vivo, vermelho? Vermelho vivo pode ser ou uma hemorroida, uma doença do ânus ali. Ou aquela dificuldade, né, mesmo das fezes saírem. Isso. Ou pode ser um tumor da parte do reto, da parte mais baixa do intestino. Perfeito. Né? Doutora Kátia, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita.
Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a médica proctologista a doutora Kátia Aguenaga. Doutora Kátia, no primeiro bloco nós falamos especificamente, a senhora deu um apanhado geral do que é a doença do colo retal. Em relação à intervenção cirúrgica, como que ela acontece, em quais casos é indicada a cirurgia? No caso do câncer, quando não se consegue uma ressecção com a colonoscopia, né, durante o exame, que são às vezes pólipos maiores, pólipos que a gente fala que eles são mais largos, eles têm uma largura, uma superfície de contato com o cólon maior. Essas lesões, elas são cirúrgicas, são passíveis de cirurgia. Hoje temos duas opções para cirurgias, a cirurgia por vídeo, laparoscopia, e as cirurgias abertas, que são as laparotomias. E ainda temos a robótica, né? Hoje, em alguns grandes centros, a robótica está bem centralizada. Quando nós temos tanto a cirurgia por vídeo quanto a cirurgia aberta, como falamos, existem hoje protocolos internacionais para melhorar a recuperação do paciente após essas cirurgias. São pontos que são seguidos, é um protocolo, onde você tem determinadas situações antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Por exemplo, no caso do câncer coloretal, hoje, antes da cirurgia, nós não fazemos mais uma limpeza do intestino como se fazia no passado, que é a mesma que se faz hoje para fazer o exame de colonoscopia. Para a cirurgia, isso não é mais necessário. Isso até é um trabalho meu, foi publicado, eu recebi um prêmio, foi um dos 4 trabalhos de maior impacto no mundo, onde eu provei que não há necessidade dessa limpeza do intestino antes da cirurgia. Então, para o paciente é um conforto muito grande, porque não vai precisar tomar aquele laxante, ter todo aquele desconforto. Aí ele é operado. A cirurgia, hoje, a gente faz com raquianestesia, quando se faz a cirurgia aberta. Quando se faz a cirurgia por vídeo, se faz anestesia geral, mas se faz uma anestesia também peridural, que é para dar uma analgesia, tirar a dor do paciente e dar um conforto maior. Então, as cirurgias são mais rápidas, são bastante eficientes, não se passa-se a sonda no nariz e a sonda na bexiga só no tempo da cirurgia, no máximo até o dia seguinte, aonde são retiradas. No pós-operatório, o ideal é que o paciente já levante, tome banho no chuveiro, ande pelo corredor, faça uma deambulação, né? Isso tudo tem uma recuperação muito melhor para o paciente. A gente tem pacientes que às vezes fazem uma cirurgia grande no intestino, que 4, 5 dias depois já estão em casa, no seu conforto, né? Com resultados muito bons. Eu sei que cada caso é um caso, mas qual é o índice de se fazendo um diagnóstico precoce, havendo a necessidade da intervenção cirúrgica, qual o índice de acerto, digamos assim, de sucesso dessa cirurgia em extirpar a doença? A doença. Quando se tem um paciente num quadro, num câncer inicial, o sucesso é quase 100%.
né? Quando você já tem um paciente com câncer avançado, que já quando falamos, o câncer avançado, ele já está saindo do cólon. Ele já está ou nos gânglios linfáticos em volta do intestino, ou no fígado, né, que é o que a gente chama de metástase, que é o local mais comum, ou no pulmão até. Então, esse paciente, ele já é um paciente com um tumor avançado. Aí, o prognóstico da cirurgia em si, da retirada do tumor, ainda é bom. Mas em questão de sobrevida para o doente, já diminui um pouco. E nesse caso que você narrou, a pessoa já vai ter outros sintomas, né? Ela já vai estar debilitada de alguma forma em função do avanço dessa doença. Sim, sim. A primeira coisa que começa a acontecer é a alteração do hábito intestinal. Então, quando esse câncer está avançado, como ele cresce dentro do intestino, ele vai alterar. Então, ou o paciente começa a prender o intestino, ter uma constipação, né? Não consegue evacuar direito. Quando ele é do lado direito do intestino, onde as fezes são formadas, as fezes vêm líquidas do intestino delgado e começam a se formar no início do intestino grosso. Quando o câncer é nessa localização, as fezes não formam, então o paciente pode ter uma diarreia, um aumento do número de evacuações. Mais mulher ou mais homens são suscetíveis ao câncer coloretal? Basicamente, a estatística é a mesma para os dois. 50. Isso. É basicamente a mesma. Tem aumentou nos últimos anos a incidência nas mulheres, então elas estão se equiparando aos homens na questão da incidência. Nós estamos chegando na parte final do nosso programa, doutora. Eu queria que a senhora fizesse um rápido resumo para quem está nos assistindo, a importância de se disciplinar o nosso intestino. Eu sempre ouvi dos antigos que o ideal é você acordar, fazer a sua higiene e depois tomar o banho. Isso. Já preparar-se para o dia. É isso mesmo? O ideal é que a pessoa, digamos assim, tenha o hábito de ir evacuar logo de manhã? Pela manhã, sim. De manhã, quando acordamos e tomamos o nosso café da manhã, nós temos dois reflexos que o corpo humano tem. Um é de quando você está deitado e você se levanta, existe um início, uma melhora do movimento entre o estômago e o intestino. Né? A própria gravidade vai fazer vai ajudar isso aí. Já dá uma ajuda, né? E quando você come, né, também existe o reflexo entre o estômago e o intestino. Isso facilita o trânsito intestinal. Então a gente acha, é o momento que às vezes que a pessoa tem para si e tem que ter para si, né? É muito comum as mães que têm criança, que têm que mandar para a escola, se privarem de ir ao banheiro, tem vontade, mas tem que mandar a criança para a escola. Eu sempre falo, acorde um pouquinho mais cedo e dê o tempo para você. Né? Não só as mães, mas as pessoas que trabalham fora. Eu sei que muitas vezes saem muito cedo de casa. Quando a pessoa sai muito cedo de casa e não tem esse tempo, o ideal é que então tente evacuar à noite, quando volta. O momento melhor é aquele momento em que a pessoa vai estar mais relaxada, né? Que não tenha que sair fazer nada correndo, não forçar, esperar a vontade vir. Tem pacientes que eu falo, olha, às vezes o que pode fazer assim, uns 5 minutinhos no máximo sentado no sanitário e esperar para ver se a vontade vem. Né? Sem pressa. Sem pressa. Se a vontade não vem, levanta e não insiste. Não forçar, não ficar sentado lendo jornal no banheiro, que isso é muito ruim. Né? É muito ruim. A própria posição também, ficar muito tempo, também não é bom. Isso, a própria posição vai influenciar, até se a pessoa tiver uma tendência a ter a doença hemorroidária, essa posição ali, o esforço aumenta a pressão no reto e a veia tende a sair mesmo, tende a se manifestar a doença. Infelizmente, doutora Kátia, nosso tempo acabou, mas a senhora vai voltar porque existem outros temas aí dentro da sua especialidade que a gente precisa abordar e discutir e orientar o nosso público. Obrigada. Muito obrigado, doutora Kátia. Eu que agradeço, Guto, mais uma vez, né? Sempre muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Crotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.